Bem, gente, a indução da floração pelo fotoperíodo, né? Então, nós já vimos aqui que o fotoperiodismo é a percepção da duração do dia pelas plantas, que é captada aí, né? Através das folhas, pelos criptocromos e os fitocromos. Então, nós temos aqui nessa figura que vai apresentar duas espécies de plantas, uma de dia curto e uma de dia longo, e diferentes situações de exposição de luz e de escuro durante o dia. Então, na figura A, nós temos aqui uma planta de dia curto, cuja as horas de luz que ela está sendo exposta é maior do que a de escuro, então ela não vai florescer. Na segunda situação, ela está sendo exposta a menos horas de luz do que de escuro, então ela irá florescer, porque ela é uma planta de dia curto. Na figura B, nós temos aqui mais horas, ela é uma planta de dia longo e nós temos aqui mais horas de luz do que de escuro, então ela irá florescer. Na outra figura, nós temos aqui mais horas de escuro do que de luz, então se ela é uma planta de dia longo, ela não irá florescer. Lembrando aqui que esse fotoperíodo, né, essa relação das horas de luz e de escuro, ela é na duração de 24 horas, né, do dia. Então, as plantas de dias curtos, elas florescem principalmente no início da primavera e do outono e devem ter um período de luz mais curto do que um determinado período crítico. Nós temos aí como exemplo de plantas de dias curtos os crisântemos, o café, aquela planta ornamental, né, bico de papagaio, morangos, prímulas. Temos aí agora as plantas de dias longos, que florescem principalmente no verão. Devem ter um período de luz mais longo do que o determinado período crítico, né? Esse período crítico nós vamos ver aqui no próximo slide, é o valor em horas diárias de iluminação capaz de provocar uma floração. Então, isso é diferente em cada espécie. Por exemplo, uma planta de dia longo, nós temos aqui o espinafre, algumas espécies aí de batatas, algumas espécies de trigo, alface, aveia, cravo, ervilha. E temos ainda aquelas plantas que são chamadas plantas indiferentes ou neutras, que são as plantas que não têm, o seu florescimento não tem nenhuma relação com o fotoperíodo. Por exemplo, aí o milho e tomate. Aqui nessa figura vai mostrar pra gente, né, algumas situações de horas entre luz e escuro e duas espécies de plantas, né, de dias curtos e de dia longo. Nessa primeira situação aqui, a planta está sendo exposta a mais luz do que escuro, então a de dia longo vai florescer e a de dia curto não vai florescer. Na segunda situação, nós temos aqui umas horas de luz menores do que as de escuros, então a de dia longo não vai florescer, a de dia curto vai florescer. E temos aqui a situação seguinte, nós temos um período de luz menor do que o de escuro, porém, durante o período de escuro, houve um flash de luz, ou seja, esse período de escuro ele foi quebrado. Então, a planta que é classificada aí como dia longo, quando acontece esse flash durante o período dela de escuro, ela irá florescer. E a de dia curto não vai florescer. Já a indução por vernalização, como nós falamos, né, é a aceleração da floração através das baixas temperaturas. E essas espécies que precisam dessa vernalização, a ausência da vernalização vai causar um atraso no seu florescimento. A temperatura ideal para que ocorra essa vernalização é entre 0 e 10 graus Celsius, sendo que as temperaturas ótimas é entre 1 e 7 graus. Para a indução de floração, a planta ela precisa receber, ela tem também uma quantidade mínima de horas, né, de tempo que ela vai ser exposta a baixas temperaturas. Existem espécies que apresentam a vernalização facultativa. Quer dizer o quê? O seu florescimento, quando ela recebe essa vernalização, quando ela recebe essa exposição a baixa temperatura, o florescimento ele é acelerado. Mas se ela não recebe a vernalização, vai
florescer do mesmo jeito, porém mais tardio. E aí nós temos as espécies, como exemplo, o espinafre e alface. Então, o processo de vernalização ele pode ser revertido pela exposição dos grãos embebidos a temperaturas de 25 a 40 graus Celsius durante 4 dias. E sendo que nós vimos aí que para a vernalização acontecer é necessário temperaturas aí de 0 a 10 graus Celsius. Então, as plantas, quando a gente quiser reverter esse processo de vernalização, é só expor esses grãos a temperaturas mais elevadas, de 25 a 40 graus Celsius. E aí essas plantas são chamadas de plantas desvernalizadas. E os hormônios envolvidos aí com a floração são as giberelinas, né? A utilização de giberelinas, elas podem até substituir o fotoperiodismo em algumas espécies. O etileno, que já foi comprovado cientificamente que é capaz de induzir a floração em abacaxizeiro. As citocininas, que promovem a floração em algumas plantas de dias curtos e algumas de dias longos, e o ácido abscísico estimula a floração de plantas de dias curtos e inibe a floração em plantas de dias longos, como por exemplo o cravo.